Olá, boa tarde a todos. Como membro da direção, dou as boas-vindas a todos os participantes a mais um webinar. O webinar de hoje é o sexto e último aqui ciclo de webinars que nós fizemos relativamente aos produtos inovadores apresentados na área do outono. Hoje o produto inovador é sobre a Blue Box da empresa Arfit e vai ser apresentado pela engenheira Mafalda Pereira, no qual inicio por, por cumprimentá-la e endereçar aqui os meus agradecimentos e a sua disponibilidade por estar neste webinar. Também gostaria de agradecer à Arfit por ter aderido a esta iniciativa promovida pela FDR. Aqui a engenheira Mafalda Pereira, a nível de habilitações, tem mestrado integrado em Engenharia Química, tem demonstrado experiência profissional há mais de 7 anos, dedicada às unidades de tratamento de ar certificadas e aqui desde 2016 está no Departamento de Desenvolvimento de Negócios da Arfit, espero não estar a errar nesta informação, a engenheira depois há de ter a oportunidade de corrigir, se por acaso disso, e com especial dedicação com este produto que vai ser aqui apresentado. Este webinar, como todas as iniciativas da FBR, estão sempre dependentes aqui dos nossos membros beneméritos, no qual agradeço pela sua participação e por tudo o apoio que têm-nos prestado ao longo destes anos e ao longo deste ano, em todas as iniciativas realizadas. Gostaria também de informar que ao longo desta apresentação, ou seja, após aqui da apresentação da engenheira Mafalda Pereira, poderão colocar as vossas questões através do bate-papo, ou se for uma questão assim mais complicada, proponho que enviem um e-mail dirigido para a engenheira, ou, se assim preferirem, e para tornarmos isto um pouco mais discussão, poderão ligar o vosso microfone e falar e colocar as vossas. Sem mais demoras, mais uma vez, obrigada pela vossa presença e passo a palavra à engenheira Pereira. Mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Pergunto só se estão a ver o meu computador, se está tudo, Sim. está tudo correto. Está. Pronto. Eu sou uma Mafalda, já fui apresentada, e tenho aqui um breve webinar sobre um tema muito discutido na área do AVAC nos últimos tempos, que tem a ver com os fluidos refrigerantes utilizados nas unidades produtoras de climatização e as metas que a União Europeia se propôs e diz que temos que todos trabalhar e atingirmos por causa da poluição, digamos assim, dos gases de efeito de estufa e tudo mais. Comecei o meu percurso académico numa empresa de unidades de tratamento de ar, fornecedor e fabricante, estive lá 7 anos, depois em 2016 comecei a trabalhar na Arfit, onde tenho a função de desenvolvimento de negócio e sou gestora do produto Blue Box, que é o nosso parceiro neste tipo de unidades e a qual eu agora aqui vou partilhar alguma informação que também é sempre muito facultada e estudada por eles e que eles nos fornecem. O tema do webinar é assim um pequeno trocadilho e brincadeira que nós escolhemos, viajar no tempo em direção ao futuro, do R290, e vamos falar aqui de questões ecológicas, ambientais, na verdade o estado em que o planeta está muito, e sempre causado pelo homem, não é? A ação do homem, que nós temos vindo a estragar muito o mundo onde vivemos, e que se calhar, olhando para trás, e aquilo que nós antigamente utilizávamos, vai ser o caminho para conseguirmos ter um futuro mais sustentável e de qualidade, do R290. Apresento-vos aqui um slide onde tenho a concentração dos gases de efeito estufa ao longo dos anos, que têm vindo sempre a aumentar, sempre a crescer. E este último, aqui o quarto gráfico,
apresenta os gases refrigerantes utilizados nas unidades produtoras, os CFCs, HCFCs, e onde vemos que alguns, ali o que está azul e o a vermelho, têm vindo a diminuir, outros continuam a aumentar. Esta diminuição é o efeito de algumas normas, algumas imposições que somos obrigados a cumprir e nos proíbem a aplicação contínua de determinados gases. Outros ainda são possíveis, mas cedo ou mais tarde isto vai sempre mudando, está sempre a sendo atualizado de maneira a conseguirmos chegar aos objetivos propostos da União Europeia. É uma diretiva que é F-Gas, tanto se fala, que tem como objetivo diminuir a quantidade de gases fluorados com efeito de estufa. A F-Gas preocupa-se maioritariamente os gases com efeitos de estufa. Portanto, a F-Gas, assim muito resumidamente, diz que até 2030 temos que reduzir a emissão de CO2 em 55%. Para isso deveremos aumentar as energias renováveis em 32%. Temos como nossas metas principais ter uma economia neutra em termos climáticos até 2050 e manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5. O aquecimento global tem vindo constantemente a aumentar, mas nós queremos ali 1,5 graus, não passar disto. Aqui temos uma breve história, resumo eu só estou aqui com o zoom, tem que o diminuir, que está-me a cortar, não sei como é que vou fazer, mas eu consigo ler. A janela do zoom está-me a cortar aqui alguns títulos, não sei se para vocês como é que está a aparecer. A evolução ao longo dos anos dos gases refrigerantes. No início da indústria de climatização, eram utilizados refrigerantes naturais, como o propano, o amoníaco e o enxofre. Muitos devem saber, ou que estudaram, ou recordam-se disso. Na década de 1930 começou o desenvolvimento de refrigerantes sintéticos, não inflamáveis e não tóxicos, os CFCs, HCFCs e HFCs. Mais tarde, na década de 1980, percebeu-se que as fugas de refrigerantes sintéticos estavam a danificar a camada do ozono, o que levou à progressiva eliminação destes refrigerantes. Alguns anos mais tarde, descobriu-se que os HFCs tinham um grande contributo no aquecimento global. E mesmo a última geração de refrigerantes sintéticos, os HFOs, tanto falados há poucos anos, eram os refrigerantes do futuro, lembro-me disso, foram considerados uma ameaça para a saúde humana. Estes, sobre o efeito da radiação, provocam a decomposição em TFAs, que é um ácido trifluoroacético, causando a poluição das águas. Isto é tudo um processo químico que leva ao que nós já ouvimos falar, e até demos na altura da escola, lembro das chuvas ácidas. Estes TFAs é o que provoca as chuvas ácidas e provoca depois a poluição das águas. Então a indústria percebeu que a resposta a longo prazo não poderá ser outro refrigerante sintético. Não adianta inventarem mais coisas, ou pelo menos para já não conseguiram nenhum ainda inventado, e temos de voltar a olhar para soluções antigas de refrigerantes naturais. E em particular o propano, que é o gás que eu conheço para as unidades que nós representamos como um gás de futuro. Portanto, tivemos duas fases distintas. Numa fase inicial, houve a preocupação da camada do ozono. Lembro que a camada do ozono falava-se, ainda se fala, que a degradação da camada do ozono é o que propicia a forte radiação, causa o cancro de pele e todos esses problemas associados. Então, como era essa a principal preocupação, usavam HFCs, gases refrigerantes inofensivos para a camada do ozono, energeticamente eficientes, geralmente de baixa toxicidade e não inflamáveis. Porém, esses gases que não prejudicavam a camada do ozono tinham um elevado nível de GWP. É uma pegada ecológica grande, contribuindo assim para o aquecimento global, quando libertados na atmosfera. São os gases conhecidos como os que provocam de efeito de estufa. Eram bons para uma coisa, estávamos a prejudicar outra. Foram então desenvolvidos gases mais ecológicos,
com baixo índice de GWP, os HFOs, mas mesmo assim descobriu-se que estes gases não terão um futuro muito longo devido à degradação do TFA, e isso é nocivo para o planeta. Portanto, o único caminho para atingir as metas a que a União Europeia se propõe e nos irá obrigar, não é? Nós vamos ter que trabalhar todos um bocadinho para isso, será a escolha de refrigerantes naturais. A climatização tem um longo caminho ainda a percorrer. É aquilo que se comprova. E porquê? Até 2021 foi atingido o patamar de 45% na utilização de gases com efeito de estufa, o que até foi um bom patamar e era aquilo que estava proposto. Mas verificou-se que a indústria da refrigeração teve um papel crucial, pois já usa há algum tempo refrigerantes mais ecológicos, e eles foram o grande responsável por esta diminuição de GWP, porque a climatização ainda não deu grande contributo para isso, continuando a usar gases com um grande nível de pegada ecológica. Cabe agora à indústria da climatização dar o seu contributo para as próximas metas, porque a refrigeração já não tem mais a fazer, eles já fizeram o seu papel, já há muitos anos que trabalham com instalações de refrigerantes com GWPs baixos. Temos que atingir o patamar de menos 55 até 2030 e, chegando ali a 2050, uma redução de quase 100%, que eles queriam, lá está, a economia de edifícios energeticamente limpos, autossuficientes, com baixo índice de GWP e tudo mais. Qual é a atualidade dos gases nos dias de hoje no mercado que estão disponíveis, que estamos a usar? Aqui estão os principais gases, aqueles que mais contactamos hoje em dia, que nos aparecem ainda de produtos disponíveis no mercado. O 410, o 134, 513, 454B, o R32 e, por último, ali os refrigerantes naturais. Os dois primeiros, como podemos ver em termos do valor de GWP, são elevadíssimos. São gases que estão praticamente, mais cedo ou mais tarde, vão ser proibitivos. Têm um GWP demasiado elevado. Temos depois o 513, 454 e o R32. Chamemos a estes gases de transição. Têm um GWP bem mais baixo que os dois primeiros, certamente tem, mas não é com estes valores que vamos chegar às metas que estão estipuladas. Utilizando estes gases não será suficiente. Por isso, terá um fim de vida estimado também em poucos anos. Poucos, longo, isto ainda não está muito definido, mas não é um gás que se vai pensar, que se vai pôr ainda durante aqui uns 20 anos. Por último, sobram-nos os refrigerantes naturais, que é o futuro. O GWP é praticamente nulo, tem ali um valor irrisório, uma coisa pequenininha, e temos o propano e o CO2. A última coluna mostra-nos a estimativa de custo de instalação para os diferentes refrigerantes, onde podemos ver que o CO2 de todos é o mais caro e o propano é bastante mais económico. Isto porque o propano tem aqui um valor que está até destacado a vermelho, ele é inflamável. Mas o CO2 trabalha a regimes de pressões muito elevadas, o que obriga a uma instalação em um circuito demasiado complexo e muito mais caro do que uma instalação a propano. Os valores são quase o dobro, uma instalação a CO2, uma instalação a propano, com o senão do propano ser inflamável. Sabe-se que o aquecimento e o arrefecimento... peço desculpa. O aquecimento e o arrefecimento dos edifícios consome 1/3 do total de energia da Europa. As bombas de calor serão a chave tecnológica para a descarbonização dos edifícios. Além de serem equipamentos versáteis, pois são capazes de produzir tanto frio como calor, oferecem 4 vezes melhor eficiência comparando com as caldeiras.
Por exemplo, 3 kg de gás propano que aquecemos durante um dia um pequeno edifício, essa mesma quantidade numa unidade produtora, numa bomba de calor, vai aquecer esse edifício durante anos e não um dia. Se alimentarmos então essas bombas de calor com fontes de energias renováveis, então elevamos o patamar de sustentabilidade do edifício lá para cima, como é de esperar. No gráfico seguinte podemos aqui ver a evolução das bombas de calor na Europa até 2020, que felizmente a tendência cada vez é maior, das unidades ar-água. Estamos a caminhar para isso, é o caminho. Portugal certamente tem aqui um valor ainda com um peso pequeno, mas mercados e países nórdicos e Alemanha e tudo mais, já só pensam em meter bombas de calor. Caldeiras é coisa que não existe para aqueles lados. Portanto, se quisermos manter o conforto, o bem-estar, climatizar os edifícios, teremos de utilizar bombas de calor e com refrigerantes naturais. São a solução que eu chamo de chillers e bombas de calor de tecnologia verde, amigas do ambiente, que não prejudicam. R290. Nós acreditamos que é uma aposta para o futuro. Conhecido como é o propano, foi usado há mais de um século e volta como um novo candidato de refrigerante para as máquinas de climatização. É um refrigerante de hidrocarbonetos naturais de classe A3, com baixo impacto ambiental. É seguro para a camada de ozono. O impacto que tem no aquecimento global é insignificante. Possui excelentes propriedades termodinâmicas, tem uma elevada eficiência. Portanto, o propano é uma escolha sustentável e com futuro. Além de um GWP igual a 3, este gás permite reduzir a quantidade de gás utilizado nas unidades em cerca de 40% comparativamente com uma bomba de calor a 410 A. É um refrigerante de muito baixa toxicidade com índice de inflamabilidade alto. É um gás altamente inflamável. Isso, do senso comum, toda a gente sabe que o gás propano é inflamável e é perigoso. Mas também acho que nos dias que correm, quase todos nós contactamos, sem nos apercebermos ou pensarmos muito nisso, com instalações a gás no dia a dia. Vamos a um posto de combustível, é o aquecimento central a gás, no fogão, a cozinhar, churrasqueiras, barbecues. O propano está aí entre nós há muitos anos. Creio que não há de ser um entrave, nem nada que as pessoas fiquem reticentes na utilização deste gás nas unidades produtoras. Só temos de respeitar, seguir as normas de segurança e boas práticas. Todos os equipamentos existentes no mercado e que são certificados, que estes equipamentos são testados, são certificados por entidades que os possibilitam e dizem que os equipamentos são seguros, podem estar no mercado, têm determinados níveis de eficiência e de performance, são projetadas seguindo todas as normas de segurança. Acho que não há que ter qualquer receio da colocação de gás a propano quando se fala um dono de obra. Eu penso que isso não será questão. Eu não consigo ver o meu slide, tenho que deslocar mesmo aqui esta barra que este eu não leio. Está aqui, peço desculpa. Só um segundinho. Para o caso de unidades instaladas em ambiente interior, também quero referir que é perfeitamente seguro. Estamos a falar, obviamente, de unidades água-água. As unidades ar-água, a instalação no exterior, porque a dissipação é através de ventilação e é para o ar exterior, para o ambiente. Mas também existe, e vou mostrar no final, unidades do tipo água-água. E mesmo estas unidades, eu quero vos transmitir que são perfeitamente seguras na instalação, no interior ou no exterior, é indiferente. Quando as unidades são instaladas no interior, as salas terão de ter requisitos mínimos e todo o equipamento é dotado de um detector de gás para o caso de alguma fuga, ser acionado um ventilador de extração para segurança. O propano é confinado num circuito fechado e seguro, com monitorização de fugas e com componentes anti-fogo. A parte elétrica de controlo
é completamente isolada da parte refrigerante do gás. Onde está a parte elétrica é de um lado, a máquina é isolada, o refrigerante fica completamente do outro lado, com todos os equipamentos de segurança para monitorização, a ver se houve alguma fuga, algum perigo, alguma coisa do género. E são preparados à TEX. Aqui a primeira imagem mostra uma unidade, então, de instalação interior, onde a área circundante não precisa de ser ATEX, porque em caso de alguma fuga, há ali aquele pequeno tubo que vai ligar ao exterior, há um ventilador que vai expulsar os gases lá para fora, por isso, à volta da máquina não há qualquer problema de haver fugas de gás. E a imagem seguinte é uma unidade instalada no exterior, onde se houver alguma fuga assim, obviamente também é próximo da máquina, por isso pede-se que se mantenha um perímetro de segurança de 2 metros. Não é que seja perigoso de lá estar, se estiver tudo a correr bem, mas também é uma zona que se pede, obviamente, ao técnico para não acender um cigarro ali à beira. É tão simples como isso. Se pensarmos também no caso de outros refrigerantes naturais, tem de haver alguns cuidados extra. Se falarmos do CO2, as pressões são muito elevadas, no mínimo 90 bares, o que também acarreta bastantes riscos em instalações a CO2. E a amoníaco tem altos níveis de toxicidade. Podemos até dizer que o propano chega quase a ser inofensivo comparativamente ao CO2 ou ao amoníaco, só por ser inflamável, mas que acho que é uma situação que se consegue contornar com muita facilidade. Então, as vantagens da escolha deste gás. Volto a referir e a reforçar. Tem excelentes propriedades termodinâmicas. É semelhante às do R22, usado antigamente, mas com pressões de trabalho bem mais baixas. Pode ser usado numa ampla gama de máquinas, além de ser capaz de produzir água a alta temperatura. É um caminho para a substituição das caldeiras. Comercialmente, tem muita oferta a um preço acessível, a um gás a baixo custo. Principalmente é amigo do ambiente. Uma fuga que aconteça não deteriora a camada do ozono, não prejudica o aquecimento global e o circuito frigorífico de uma máquina a propano utiliza muito menos carga de refrigerante. É um refrigerante, além disso, não tóxico. Vai ser fundamental na transição para um planeta verde, por isso a indústria da climatização está a investir fortemente em soluções à base de propano. Aqui, por último, quase, como eu disse, a minha apresentação se calhar é um bocadinho curta, mas deixo-vos depois para questões ou podermos aqui ainda debater alguns pontos que se houver necessidade. Vou-vos dar uma ideia das unidades já disponíveis da marca que nós representamos, aquela que eu melhor conheço, obviamente, e que já tem bastantes soluções para soluções à base de propano. Já existem unidades de bombas de calor ar-água para o mercado residencial, ali uma gama de potências pequenininha. O mercado residencial, se calhar, não o mercado de um apartamento, mas algumas moradias ou edifícios pequenos. Chillers, bombas de calor, também a 2 tubos para uma média potência, vamos ali nos 30 a 200 kW. As unidades água-água, tem uma gama de potências entre 20 a 70. E existem ainda já unidades multifuncionais, 4 tubos a gás propano. Ou seja, já existe um leque de gamas, tipos de unidades que se calhar cobrem grande parte dos projetos. Não temos ainda, não existem ainda unidades de grandes potências, são gamas que estão a ser desenvolvidas. Elas, pela experiência que eu tenho ao trabalhar com a Bluebox ao longo dos anos, eles vão complementando a gama ao longo do tempo. Os modelos vão aumentando, vão esticando mais as potências, vão lançando dentro da mesma gama mais tamanhos. É isso que vai acontecer, mas estamos a falar de gamas que ainda têm poucos anos, de maneira a conseguir que daqui a uns anos quase todo o tipo de projetos é possível fazer a gás propano.
Também, se quisermos mais potências, é meter as unidades umas a seguir às outras, trabalhar em cascata, fazer redundância, tanto melhor. Mas já existe, como podem ver, várias soluções para conseguirmos trabalhar e projetar edifícios ecologicamente mais sustentáveis, com uma pegada ecológica muito pequena. Já é um mercado que está bastante desenvolvido. E estamos a falar de chillers e bombas de calor de uma marca com certificação Eurovente. Porque eu não tenho conhecimento a 100%, mas sei que deve existir, sem ser então com certificação, ainda muito mais coisas no mercado. Toda a gente está a trabalhar para o mesmo porque esse é o caminho. Quero-vos agradecer pela vossa atenção, o vosso tempo disponibilizado para me ouvir. Deixo o meu e-mail mais uma vez. Estou disponível para dúvidas. Sim? Disponível para tirar todas as dúvidas, para pedidos de esclarecimento, de cotação, dimensionamento, para discutir alguma situação, algum projeto, algo que vocês necessitem. E termino assim esta minha apresentação, que foi bastante curtinha, se calhar, mas tentei que não fosse muito maçadora e peço-vos desculpa. Eu posso. Sim, Paulo, pode. Obrigada. Já agora, deixe-me só agradecer aqui à Engenheira Mafalda pela apresentação e desde já incentivo a todos os participantes deste webinar a dar as questões e já temos aqui, acho que uma questão. Já à vontade. Paulo. Obrigado, Engenheira Cláudia. E não posso deixar de também dar os parabéns pela iniciativa e pela apresentação com que a Engenheira Mafalda Pereira com a apresentação que a Engenheira Mafalda Pereira nos brindou. Mas não estou assim muito inspirado, de maneira que brindou. Penso que é uma palavra correta. Eu queria apenas fazer uma observação, porque que não tem a ver, digamos, com as questões técnicas, digamos assim, que a engenheira Mafalda Pereira colocou. Portanto, tenho poucas dúvidas que o futuro está nos chamados refrigerantes naturais. Mas naturalmente que sou defensor da utilização das bombas de calor, mas há aqui uma observação que eu não posso deixar de fazer, é que grande parte das diretivas comunitárias são feitas à medida dos países do Norte. Verdade. Não são feitas à nossa medida, não é? Verdade. Por isso, apesar dos copos, dos rendimentos, etc., que a engenheiro referiu, dificilmente um utilizador num país nórdico irá precisar de arrefecimento na época, digamos, menos fria, né? Portanto, basicamente, eles utilizam bombas de calor para fazer aquecimento. O que não é o nosso caso. Portanto, eu não acredito que uma pessoa que tenha uma bomba de calor, eu tenho uma em minha casa, não resista à tentação, no verão, naturalmente, ligá-la também, né? Portanto, ou seja, quando se faz essa comparação entre as caldeiras e as bombas de calor, também temos de perceber que a energia que se vai gastar nos países do Sul, de uma forma, enfim, mais significativa do que nos países nórdicos. Isto é só apenas uma observação, é uma constatação de facto, porque acho que todos sabemos que isso é verdade, não é? Está-me a dizer energia que se vai consumir no verão para arrefecimento. Sim. Certo.
E com certeza a nossa é maior, mas ninguém que tenha uma bomba de calor em casa vai resistir à tentação num dia que faça mais sol para não ligar a bomba de calor para fazer o arrefecimento. mas existem Ah, soluções, aquelas residenciais, as mais pequenininhas, são bombas de calor. Obviamente fazem as duas coisas, mas existem até soluções das maiores para a gama. eu estou a falar naturalmente do mercado mais residencial, não é? Não estou a falar Existem unidades a propano só a fazer frio. Só para frio, mas são na mesma a propano. Utilizam um gás refrigerante ecológico, um gás natural. Não, mas Não no são nosso estas caso, residenciais, são no a nosso, gama assim. no nosso caso em Portugal vamos sempre precisar de aquecimento e na grande maioria dos casos também precisamos de arrefecimento no verão. Portanto, enfim. Mas isto é apenas uma observação, portanto, eu, por vezes penso que as diretivas comunitárias vão muito no sentido daquilo que mais interessa A quem lá está a fazer mais força, se aos calhar, países do Norte, claro. Portanto, isso aí, sem dúvida. sim, né? Mas isso é como as ERPs e tudo E mais. acho, E nós temos que as cumprir. e sinceramente acho que esse estudo, tanto quanto eu tenho conhecimento, ainda não foi feito. Esse estudo comparativo em termos de consumo de energia anual e até mesmo em termos de consumo de energia ao longo da vida útil do equipamento. Isto é uma observação. A seguir há uma pergunta. Se nós tivermos uma caldeira a gás propano, onde já temos o circuito de alimentação a gás propano, podemos fazer a ligação a esta unidade? Não podem fazer ligação. Uma bomba de calor a gás propano é um circuito onde o gás propano é um circuito fechado. Nós não vamos Há alimentar. todas estas. Sim, mas se houver, por exemplo, porque há muitas pessoas que têm gás propano, por exemplo, para as cozinhas, para os fogões, né? O gás, exatamente Principalmente aquele que nas está aldeias. disponível na tua em casa, é o mesmo que poderemos colocar numa bomba de calor. Eu reformulo a pergunta. A pergunta que eu queria fazer era essa. Portanto, se o gás propano é exatamente o mesmo. Eu creio que sim, porque aqui não me estão a dizer que é uma mistura de nada. Contudo, eu posso confirmar com a Blue Box e perguntar isso, mas eles dizem que é gás propano puro, não estão a fazer nenhuma mistura ali. Mas, contudo, num caso de uma fuga, acho que se deve proceder Era isso que eu como estava se a fosse pensar. outro chiller ou bomba de calor de outro refrigerante qualquer, e deverá ser chamado um técnico de manutenção que saiba manusear e tudo mais, e ele próprio se calhar leva o gás, não vai pegar ali numa tuba, digo eu, de casa, liga, não sei como é que isso aí funcionaria muito bem, é a primeira vez que perguntam tal coisa. Mas eu posso. Não, por questões que têm a ver com pressão do circuito, se calhar a coisa não funciona. Não me parece que seja bem viável. Não É um funcionar. bocado estranho, não me parece. Mas que o propano há de ser as condições podem não estar iguais, mas que é o mesmo composto que está num lado e do outro, isso é. Mas não devem estar nas mesmas condições de possibilite a substituição do gás. É uma pergunta pertinente, nunca ninguém fez essa analogia, pensar ao gás que tem em casa. Não para compensar as fugas que existissem na máquina. Não há de haver assim tantas. Uma última questão. Vamos falar, por exemplo, de potências de 1 megawatt, ou acima de 600, 700, 800 quilowatts, potências térmicas. Hum. Eh, Para já a solução que eu lhe tenho a apresentar é cascata. Tem que meter umas máquinas atrás das outras. sim, Uma mas solução com mais de máquinas. isso tem outras implicações em termos de concepção, como sabe, mais Tem a elaborado. vantagem de ter redundância Tem das alguma máquinas. já tem alguma instalação desse tipo? Assim, tantas não. Já vendemos chillers com propano, mas ainda não foram para potências assim tão grandes. São máquinas isoladas, nunca vendemos máquinas para combinarem entre elas. Se bem me recordo da sua apresentação, o máximo tem até 170 kW. Deixa-me, eu posso andar aqui. 170 são nas multifuncionais, nas unidades a 2 tubos, 200 kW. Ok. Multifuncionais são as 4 tubos. Ok. Foram as últimas até serem desenvolvidas.
ou pelo menos apresentadas aos parceiros. Uhum. As primeiras de todas são as que estão no canto inferior esquerdo, que da potência de 30 a 200 foi a primeira gama da Blue Box R290. São chillers ou bombas de calor a 2 tubos. E por último, não há nenhum requisitos normativos, embora as normas sejam de cumprimento obrigatório, não há nenhum requisitos normativos para a instalação deste tipo de unidades funcionando a propano na eventualidade de ter haver uma fuga? Não, há alguns uns níveis, um mínimo no manual de instalação diz, e até porque mesmo quando é em interior, o espaço em si tem que ter os mínimos requisitos, mas tem a ver com a ventilação, exaustão de gás e fumos, a unidade não Sim, pode estar ali. porque eu Há estou a uns falar. mínimos requisitos a ser eu- cumpridos, está no manual de instalação, mas não é nada transcendente. Sim, presumo que deva ser qualquer coisa parecida com os requisitos de uma caldeira Exatamente. alimentada a gás propano que está num espaço fechado, não é? Porque o propano é mais pesado que o ar e, portanto, e tem que ter um sistema eficiente de ventilação. Relativamente às unidades colocadas no exterior, também não existe nenhuma normativa, portanto, ou seja, Não, é cumprir o perímetro de segurança e ser um técnico qualificado para mexer, saber mexer naquilo. uhum. E neste momento, quais são os técnicos qualificados que existem para mexer em máquinas que funcionem a propano? Isso não serei eu, não sei eu responder, não sei, não sou, não, a minha, não trabalho com manutenção. Eu penso que uma empresa de manutenção hoje em dia deverá já estar a pôr os técnicos qualificados para isso. Não são os mesmos dos outros chillers e bombas que colocam outro tipo de gases, mas Não, os técnicos. certamente é sim, mas quem mexe também não serão quem sabe mexer nas caldeiras, deve haver ali um, Não, mas para mexer em equipamentos de refrigeração, que é o caso, como sabe, há a figura, ainda existe, a figura de técnico de gás fluorado. Portanto, são técnicos de gás fluorados que fazem uma formação, tem uma componente prática, uma componente teórica, mas que, tanto quanto eu sei, pelo menos aqueles que eu conheço, nunca tiveram nenhuma formação de propano. mas tem que começar a haver, devem existir essas formações, é o que eu lhe estou a dizer. As instituições que dão as formações para os técnicos de cuidados explorados têm que ter para o gás propano, porque eu estou-vos a apresentar, nós já temos 4 gamas, mas isto daqui a uns anos vou apresentar eu como as outras marcas todas, mais não sei quantos fillers assim. Eles vão ter que começar a saber mexer nisto. E existe, porque nós já o vendemos e a máquina, acho que já está instalada, ainda não foi arrancada, por isso eles existem. Uhum. Agora, o instalador que tratou disso, eu não vou falar aqui de nomes, certamente sabe, até saberá responder isso melhor que eu. Precisa dos técnicos. Sim, senhora. Está aqui um colega, que é quem eu agradeço, mas essa parte eu já sabia. Da norma 378, parte tudo para os gases inflamáveis, essa eu já sabia. Quando diz que ainda não há certificação obrigatória, está-se a referir a quê, colega? Já agora? Eu não sei se o engenheiro Fernando Gomes nos está a ouvir. Se calhar deve ter o O microfone, microfone. o microfone Sim, desligado. está Portanto, com certeza. que eu tenha Ele aqui, irá. que eu tenha Sim, aqui. posso? Ah, Sim, sim, sim. sim, 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 engenheiro. É assim, para a instalação de qualquer máquina com gases inflamáveis frigorígenos, tem que respeitar a norma 378, relativamente às delimitações em termos de capacidade de cada um dos espaços por volume. Não por área, mas por volume. Se cumprirmos as regras que lá está, a máquina pode ser instalada. Mas porque eu estou a ver nestas imagens, as máquinas são todas exteriores, portanto não há qualquer limitação. Não, temos aqui Não máquinas podem ser, água-água, podem ser no interior. podem ser no interior, podem ser no Eu interior. sei que Pois, há eu uns só requisitos entrei, mínimos, só entrei agora porque eu atrasei-me, não consegui entrar há antes. uns requisitos Mas eu depois mínimos para unidades vou ver, interiores. depois vou tentar ver no Sim, YouTube a apresentação completa. na parte. Relativamente da certificação obrigatória não há, porque o butano ou o propano não são fluorados e não sendo fluorados não têm que cumprir a certificação obrigatória.
Temos que esperar pela nova diretiva comunitária. Diretiva não, desculpe. Regulamento comunitário que talvez traga novidades relativamente a isso. Talvez, mas as coisas têm andado para a frente e para trás. Mas poderá ser que venham a ser incluídos os gases inflamáveis na certificação obrigatória, mas para já não temos novidades. A minha questão ia mais nesse sentido. Mas também já ouvi dizer que isso só estaria pronto para em 2026. Me deixa um pouco preocupado. Pronto, está pronto. Aquilo que eu ouvi dizer é que está pronto. Só que os lobbies têm-se movimentado para Exatamente. impedir isso de ser publicado. Exatamente. Pronto, e era só. Muito obrigado, Engenheira Mafalda. Eu agradeço também esta ajuda nas questões de quem está mais por dentro do assunto, no manuseamento e instalação. Agradeço aqui a participação e das Uma perguntas pergunta. colocadas do engenheiro Paulo Gil. Diga, engenheiro Rui Cavaco Amaro. A minha pergunta é simples, mas essas unidades são absolutamente um circuito fechado, não é como a caldeira, que tem um circuito aberto e, portanto, tem que ir um técnico fazer a alimentação, etc. Isto é uma máquina que vem de fábrica absolutamente Carregada já. Diga? Já é Vem de hermética, fábrica já carregada, enchida, já testada, e portanto eu não vejo que. Eu não sei como é que o mercado vai evoluir. Não me parece que isto precise de grandes certificações. A máquina é hermética, um dia que haja uma fuga de gás, pronto, pode acontecer. Eu penso que só o fabricante na altura é que poderá mexer nisso, é que conhece a máquina. Agora, não estou a ver que necessite de uma certificação tal como é necessário para os circuitos abertos de gás. É que estas máquinas que vocês têm aqui, apresentaram, são todas compactas. Não deve ter passado ainda pela cabeça de ninguém fazer uma máquina exterior e máquinas exteriores e máquinas terminais ligadas por gás propano, não é? Não me parece que isso vá acontecer. E, portanto, estas máquinas que têm o circuito refrigerante a propano, penso que, se vingarem, serão sempre máquinas absolutamente herméticas. Foi como eu referi, elas foram máquinas testadas e certificadas. Elas, sim, está não bem, é? mas isso é bem pelo fabricante, não é? Não, elas são certificadas Eurovente também. Sim, está Elas, bem, mas é uma certificação da fabricação das unidades. Não tem a da ver com performance, da segurança, tudo. Exatamente. Portanto, o fabricante tem que oferecer garantias de que a máquina está certificada e que tem condições para funcionar. Obviamente. Agora, fora disso, penso que não haverá muitas complicações na certificação da instalação daquela máquina. Não sei se me fiz entender, não é? Sim, fez, a gente, claramente. Posso só interromper? Sim, senhor. Eu não sou eu que mando. Quando dizia que não passa pela cabeça de ninguém, mas passa mesmo porque já existem máquinas Já passou? bipartidas. Já existem máquinas bipartidas em propano. Sim, Com distribuição a propano? Sim. São Sim. splits. Essa é que eu não sei. Em vez de trabalharem com R32, trabalham com Trabalham R290. Exatamente. Bem, isso aí já entrará Mas no tema da estamos a falar de cargas que poderão andar nas 300, 400 gramas, não mais disso. Sim, são cargas pequeninas. Claro. O propano comparado com o 404, por exemplo, gasta apenas metade da carga. Eu falei disso na minha apresentação. Não, 404 em comparação a 410. É muito menos gás que se utiliza para fazer um circuito destes. Os hidrocarbonetos são muito mais, têm muito mais efeito frigorífico do que os fluorados. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada pela participação de todos. Estamos a chegar aqui à hora limite do webinar e ainda falta fazer aqui umas conversas da praxe de fim do webinar. Em nome da direção da EFRIAR, agradeço a presença de todos e irei passar a palavra à Comissão Técnica que tem função aqui de fechar este webinar. No entanto, antes de passar a palavra, vou lançar aqui o desafio a todos os participantes que ainda não são membros da EFRIAR a tornarem-se parte desta associação, pois só com a colaboração de todos, com estas conversas que acabámos de ter, é que continuamos a ir ao encontro das necessidades do nosso mercado e conto convosco até breve. Obrigado.
Olá, boa tarde. Compete-me a mim, como Presidente da Comissão Técnica, a encerrar este webinar e, de certa forma, a encerrar este ciclo. Começo por agradecer a todos os outros apresentadores dos outros webinars. Portanto, foi um ciclo associado ou relacionado com produtos chamados inovadores. Ao ano, seguramente, teremos com outra direção, teremos outro ciclo. Especificamente relativamente a este webinar, muito agradecer à engenheira Mafalda Pereira, da Arfit, e triplamente da Arfit, porque, como dizer, nosso patrocinador é nosso membro de mérito e portanto, contribui connosco de várias formas. Um sublinhado agradecimento. Agradeço aos participantes, naturalmente, e aos membros de mérito da FRIAR e aos seus associados, são eles que colocam esta máquina a andar e nos permite as atividades que temos. Só para relembrar, portanto, um conjunto de webinars. Tivemos 3 tardes técnicas este ano, sempre com sala cheia. Acho que foi das primeiras vezes que tivemos de recusar inscrições. E vamos ter o seminário de outono em 23 de novembro. Portanto, ficam já todos convidados. Acho que é grátis para os associados, creio eu, e de qualquer forma será um preço simbólico. No seminário de outono temos quase todos os nomes confirmados e vamos falar essencialmente de regulamentação e exemplos que tenham impacto no futuro. Espero que sim. Portanto, passaporte digital do produto, talvez ciclo de vida, talvez um bocadinho de F-gas, todos esses condimentos, e vamos ter pelo menos duas empresas a dar o seu exemplo. Portanto, entendem para o futuro quais são as respostas que têm. Portanto, acho que pode ser interessante. Será seguramente. Para finalizar, e uma vez que vai ser a minha última intervenção como presidente ou como membro da direção, relembro que a FRIAR tem também uma revista técnica, a AVAC Magazine, e convido todos a cruzarem-se com ela online, com um bocado, e eventualmente a dar algum contributo. Naturalmente, a engenheira Mafalda Pereira pode tirar algo a dizer, de um ponto de vista mais técnico, menos comercial, e será super bem recebido o seu contributo também. Muito obrigada. Muito obrigada. Caríssimos, como disse, não esqueci tomar muito tempo, nem vou tomar, encontraremos seguramente dia 23 de novembro, no final da outono. Melhores cumprimentos e Boa até tarde a a todos. próxima. Boa tarde.